Oi, pessoal, boa noite para todo mundo. Boa Estamos noite. aqui reunidos para mais uma noite do nosso grupo de estudos de Direito Sistêmico. Esse grupo foi uma ideia do Hamilton, que fez aniversário semana passada, e para quem nós mandamos tudo de bom, tudo de maravilhoso, e um agradecimento especial por essa ideia maravilhosa. E ele convidou a Alice para fazer a coordenação e convidou o nosso querido Renato Bertatti para fazer a orientação desses trabalhos. E estamos chegando ao fim desse livro, no Centro Sentimos Leveza, na página 160. E, Renato, com muita alegria, eu te passo a palavra. Boa noite, Larissa. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, hoje quem vai fazer a leitura para nós vai ser a Cristiane. E vamos direto. Vamos finalizar hoje o livro. Boa noite, Então, Renato. boa noite, Cristiane. Perdão, boa noite, Renato. Boa noite a todos. Psicoterapia e religião revelada. Quando olhamos da mesma forma e sem preconceitos para a psicoterapia, vemos que algumas escolas psicoterapêuticas se tornaram semelhantes à religião que pretendiam superar e principalmente as religiões reveladas. Essas escolas também têm seu revelador e fundador, e discípulos que aderem a elas e a suas doutrinas. Nestas pode haver muita coisa certa, mas o olhar de quem adere a elas se estreita, e ele exclui ou mesmo combate o que não está de acordo com elas. Assim nascem as escolas psicoterapêuticas, que frequentemente se comportam entre si como religiões. Então, existe no interior dessas escolas uma ortodoxia, uma fé correta e uma prática correta, e existem institutos que fiscalizam essa doutrina e essa prática, e excluem os que delas se desviam. Há ainda outras claras semelhanças com as religiões: a iniciação doutrinária, o teste da confiabilidade e de uma moral em consonância com a escola, o rito de admissão, as ordens superiores, a consciência de ter sido escolhido e a luta por influência e poder. Como dentro das religiões, também encontramos nessas escolas adeptos que, devido a uma compreensão pessoal, se afastam da doutrina e da prática prescritas, mas receiam admiti-lo no círculo de seus colegas, pelo temor de serem condenados e excluídos. A competência. No essencial, a psicoterapia se baseia em técnicas adquiridas através de uma observação e de uma experiência mais cuidadosas, constantemente desenvolvidas e apuradas através da compreensão e da prática. Daí surge uma tendência de distanciar-se de convicções e de teorias em favor de uma técnica instrumental que é preciso aprender, conhecer, praticar e dominar. Nesse processo, o terapeuta não poderá lidar bem com a multiplicidade das percepções e das necessidades se dominar um único método. Isso leva a um intercâmbio e uma aproximação entre as escolas, a um certo ecumenismo, onde os limites se tornam cada vez mais permeáveis. Muitos psicoterapeutas trabalham de uma forma puramente instrumental, sem vincular-se a uma escola, aprendem vários métodos e os associam na prática, de acordo com a necessidade. Corpo e alma. Além das técnicas instrumentais, a psicoterapia também precisa da assistência espiritual. Isso se aplica, sobretudo, à psicossomática, aquela psicoterapia que pretende, em colaboração com a medicina, aliviar e também curar doenças do corpo através da alma. Pois fazemos a experiência de que certos acontecimentos, por exemplo, uma separação prematura da mãe, produzem posteriormente efeitos não apenas sobre a alma, mas também sobre o corpo. Nesses casos, pode-se tentar trazer à luz, mais uma vez, aquilo que na época fez sofrer a alma e mais tarde atuou também sobre o corpo. A pessoa encara de novo, reconcilia-se com isso na medida em que o aceita tal como foi, e encontra então, a partir da sintonia com esse destino, também o alívio e a cura para o corpo. Ilustro com um exemplo.
Durante um curso em Londres, uma mulher, numa cadeira de rodas, contou que aos 2 anos teve paralisia infantil e sobreviveu à doença sem consequências sérias. Entretanto, há alguns anos começou a sentir-se incapacitada, passando a usar uma cadeira de rodas. Eu lhe perguntei: você agradeceu naquela época por sua cura? Como em muitos outros casos, isso não tinha acontecido. Quando uma pessoa foi salva de uma situação ou doença com risco de vida, frequentemente ela diz que superou a doença ou, com uma expressão ainda mais crassa, que a venceu. Então o eu se sente como herói e no controle, e a alma, que é o que realmente atua, se retrai e entrega o eu a seu destino. O resultado é que muitas vezes algo maior convence o eu, de forma muitas vezes dolorosa, a mudar de atitude. Sugeri a essa mulher que fechasse os olhos e dissesse interiormente: se minha incapacidade é o preço de minha sobrevivência, eu o pago de boa vontade. Como ela resistia, contei-lhe a história de um homem ainda jovem que ficou tão incapacitado pela poliomielite que só conseguia mover ligeiramente a cabeça e uma das mãos. Quando lhe perguntei qual era a história que tocava mais fundo sua alma, ele me contou a seguinte história zen. Um alpinista cai e fica pendurado pela corda sobre o abismo. Acima dele, vê alguns ratos roendo a sua corda. Então avista no penhasco 2 morangos silvestres, ao alcance de sua mão. Colhe-os, coloca-os na boca e diz: como estão doces. Então perguntei à mulher: quando você imagina de um lado que sua vida transcorreu com saúde e de outro lado a ver tal como realmente foi, qual dessas duas é a mais preciosa? Ela resistiu por muito tempo com desculpas. Então chorou e disse: esta aqui é mais preciosa. Esse é um ato religioso que se afasta do eu e de seu controle em favor da entrega e da sintonia. Mas é justamente desse ato que nasce uma força que alivia e cura. Por vezes, a alma também quer adoecer e morrer devido a uma sintonia com algo maior e a uma atitude religiosa que renunciou a atuar. Pois, às vezes, a alma precisa de uma doença para purificar-se, ou deseja morrer porque sente que seu tempo acabou. Há pouco tempo, uma mulher que sofria de câncer contou-me um sonho estranho. Olhava no espelho e via-se sem cabeça. Eu lhe disse, isso é um sonho de morte. Ela disse, mas no sonho eu não sentia medo. Eu lhe disse, justamente, a alma, em sua profundeza, não tem medo da morte. Existe na alma um movimento de anseio para retornar à origem. Quando chega o momento certo, a alma se volta para a origem e fica em paz. Nesse movimento existe uma incrível beleza e profundidade. É absolutamente o movimento mais profundo. Algumas pessoas, porém, querem fazê-lo antes do tempo. Elas interferem no movimento natural e, com isso, prejudicam a alma. É preciso ajudá-las para que se detenham, pois quem toma esse caminho antes da hora peca contra esse movimento, que é totalmente tranquilo e pacífico. E quem se entrega tranquilamente a esse movimento natural, sente, às vezes, que ele se detém espontaneamente. Outro exemplo sobre o tema. Num programa de TV sobre curas espontâneas, foi apresentado um paciente que tinha sido operado de câncer. Quando os médicos reconheceram que nada mais podiam fazer, desenganaram-no e lhe deram alta. A vida estava no fim, ele sentou-se em casa com sua esposa e fez o seu testamento. Ao terminar, sentiu uma espécie de tranco no corpo e, a partir daí, as células cancerosas começaram a morrer. Segundo o atestado dos médicos, ele ficou totalmente curado. O que acontecera? O homem entrou em sintonia com a morte, com o destino e o fim,
com a origem última da qual a vida emerge e na qual volta a emergir. A partir dessa sintonia, seu movimento para a morte se inverteu e o reconduziu à vida. A comunidade de destino. Existem também acontecimentos e destinos na família de origem dos pacientes que, embora não tenham sido vividos pessoalmente por eles, provocam neles doenças graves. Aqui o eu também desempenha um papel, mas de forma inusitada. Muitas vezes, os pacientes tentam, por exemplo, anular o que os separou dos pais ou dos filhos falecidos, dizendo interiormente a eles: eu sigo você. Muitas vezes convertem esta frase em realidade, seja através de uma doença fatal, seja através de um grave acidente ou de suicídio. Ou então tentam mudar o destino trágico de uma pessoa querida com recursos mágicos, mesmo depois do fato, dizendo interiormente a ela: antes morra eu do que você. Também essa frase é às vezes convertida em realidade através de uma doença, de um acidente ou de suicídio. Ou ainda tentam expiar culpas, próprias ou alheias, através de uma doença ou da morte, como se fosse possível compensar ou anular um destino funesto através de outro igual. Também nesses casos não se consegue êxito apenas com técnicas instrumentais. É necessária uma abordagem psicossomática, que esteja consciente do fundo religioso da doença e da cura, e que o leve em consideração. Essa abordagem procura, com cuidado, que essa pessoa abandone uma atitude religiosa que tenta abolir magicamente a realidade da morte, da culpa e do destino, e adote uma atitude religiosa que se ajuste a essas realidades. Através disso, ela reencontrará o caminho para o que lhe é próprio, para a própria grandeza e força, a própria vida, a saúde e a felicidade. Somente a partir dessa postura terapêutica é que o trabalho com as constelações familiares poderá desenvolver sua força reconciliadora e curativa. Pode continuar, Renato? Pode continuar. O centro vazio. A pergunta que se coloca para os psicoterapeutas é como poderão chegar a essa atitude com a possibilidade de desencadear e manter tais efeitos. Não elaboro grandes pensamentos a respeito, porque me atenho ao conselho de um amigo meu, um certo Lao Tzu, morto há muito tempo. Ele fala no Tao Te Ching sobre os efeitos de se retrair e de se recolher no centro vazio. Quem se recolhe ao centro vazio permanece sem intenções e sem medo. Espontaneamente e sem que ele se mova, a multiplicidade se ordena em torno dele. Esta é a atitude que o terapeuta pode assumir diante de destinos pesados e doenças graves. Recolher-se ao centro vazio. Nesse processo, ele não precisa fechar os olhos, pois o centro vazio não está encapsulado, mas conectado. Assim, o terapeuta entra simultaneamente em contato com o destino e a doença, abrindo para eles, por assim dizer, sua máxima superfície e sem medo. Isto é especialmente importante, pois quem tem medo do que poderia acontecer perdeu sua força e sua vigilância. No centro vazio, estamos em conexão com forças que transcendem em muito o eu e seu planejamento. Quando nos confiamos a elas, emergem de repente imagens de solução, frases de solução e também indicações para agir, e então seguimos. Nisso também acontecem erros, é natural, mas eles podem ser regulados a partir do eco que produzem. Assim, o terapeuta não precisa ser perfeito nessa atitude. Ele não se arroga nada, simplesmente fica tranquilo nesse centro. Então, essa forma de terapia é bem-sucedida. Chamo de humildade essa atitude destituída de propósitos,
que aceita a pessoa doente como ela é, aceita a sua doença como ela é, e aceita o seu destino como ele é. Ela surge da sintonia entre a alma e o eu, e é um ato genuinamente religioso. Para terminar, contarei ainda uma história a respeito desse tema. É uma história filosófica, ou religiosa, ou terapêutica, pois nela essas diferenças foram abolidas. A história se chama O Círculo. Uma pessoa perplexa perguntou a alguém que a acompanhava num trecho do caminho: Diga-me, o que conta para nós? O outro lhe respondeu: O que conta é, em primeiro lugar, que temos vida por algum tempo. Assim, ela começa quando já havia muitas coisas e quando cessa, cai na multiplicidade que havia antes. Quando o círculo se fecha, o fim e o princípio se tornam uma única coisa. Assim, o que vem depois da nossa vida se liga sem costura ao que havia antes, como se não houvesse passado nenhum tempo no meio. Assim, só temos tempo agora. O que conta é, em seguida, que, junto com o tempo, foge de nós o que nele produzimos, como se pertencesse a um outro tempo e como se, quando pensamos estar agindo, fôssemos mantidos apenas como instrumentos, usados para algo que está além de nós, e postos de lado outra vez. Quando somos dispensados, nos consumamos. A pessoa perplexa perguntou: se nós e o que produzimos duramos um tempo e acabamos, o que conta quando o nosso tempo se encerra? O outro respondeu: o que conta é o antes e o depois, como uma só coisa. Então se apartaram seus caminhos e seus tempos, e ambos pararam e fizeram pausa. Obrigado, Cristiane. Nada. Bom, vamos abrir espaço se alguém tem comentários ou se quer fazer perguntas. Enfim. Sim, estou vendo a Diksha com a mão levantada. Ver se Sim. tem mais alguém. Por enquanto, a Diksha. Ok. Boa noite. Oi, Diksha, boa noite. Ele fala duas vezes a palavra multiplicidade, né, aqui nesse texto. Uma vez ele fala na página 164, último parágrafo, né? Espontaneamente, sem que ele se mova, a multiplicidade se ordena em torno dele. E depois, novamente, aparece a multiplicidade no círculo, né? Não sei, para mim ficou, não fica muito clara essa música. Eu queria ver melhor essa palavra multiplicidade. Eu preciso ler o parágrafo inteiro para ver o contexto, Diksha, só um minuto. Tá. Nesse parágrafo, primeiro aqui da página 164, eu entendo que a multiplicidade que ele fala aí é não só os recursos que a pessoa tem como técnicas para agir, como a capacidade que ele tem desse centro vazio de se conectar com a alma do cliente e, a partir disso, aguardar o próximo passo. Então, o que eu entendo aqui como multiplicidade são essas vários elementos
que estão envolvidos nesse processo de ajuda. Então, quando ele fala que quando uma pessoa tem só uma técnica para agir, ele vive limitado na sua percepção. Eu digo como ajudador. Por quê? Porque ele tem que ficar preso àquelas regras e àqueles valores que a técnica impõe. Quando uma pessoa conhece várias técnicas, então ela tem uma multiplicidade de recursos. Porém, ela vai para o centro vazio e ela não tenta utilizar uma técnica. E sim, ao se expor a essa alma, surge aquilo que é necessário ser feito para ajudar essa pessoa. Então, eu entendo essa multiplicidade como uma atitude que você alcança não só por um conhecimento que você tem, mas principalmente por entrar num estado onde, sem medo e sem intenção, você tem a possibilidade de, ao se conectar com a alma, fazer um bom uso daquilo que é necessário para aquele cliente naquele momento. Eu entendo dessa forma isso. E a outra multiplicidade é onde, Diksha? Na página 165, dentro, quando fala do círculo, né, a terceira linha de baixo para cima. Tá, deixa eu ler, só uma pessoa, só um minuto. Tá, aí eu entendo isso da seguinte forma. Ele coloca isso, pelo menos na forma como eu entendo, que a vida ela é algo muito, algo muito múltiplo. Múltiplo no sentido de que quando a gente nasce, a gente vem de algum lugar. Aí a gente passa a vida. E quando a gente morre, a gente parece... A alma tem essa sede de voltar para esse lugar de onde nós viemos antes de nascer. Então ele fala, o que eu entendo aí, que a multiplicidade é tudo aquilo que está oculto da onde a gente vem e para onde a gente vai. E que quando essa multiplicidade se cessa, só resta uma coisa, que é o quê? A vida, que é essa fase que nós vivemos. Então ele fala, eu entendo essa multiplicidade aqui dessa forma, como a vida sendo um pequeno pedaço de algo muito grande, múltiplo, do qual nós fazemos parte, que para nós é um mistério. Mas quando cessa essa multiplicidade, acontece só uma coisa, que é a vida. Aí a gente nasce. E aí a gente vive essa coisa única que parece que é tudo aquilo que existe. Mas isso é porque estamos desconectados desse algo maior, que é de onde nós viemos e para onde nós ansiamos profundamente na nossa alma retornar com a morte. Então, eu pelo menos entendo isso dessa forma. Não sei se isso ajuda. Não, dá uma outra visão, assim, é bacana essa maneira de olhar, né? Porque o Bert, ele fala disso com muita frequência. Se a gente chega à vida, a gente chega de algum lugar, né? Da onde que a gente chega? A gente chega de um lugar que a gente não sabe. A gente chega de um espaço ou de um lugar porque a gente chega de algum lugar, né? E quando a gente parte, parece que a gente também parte para algum lugar, que provavelmente é isso que ele chama de círculo, né? Esse círculo, na verdade, é esse retorno onde, na verdade, nada termina e nada se inicia. E a vida faz apenas parte desse círculo, onde, na verdade, tudo isso ele chama de multiplicidade. Ele sempre fala muito sobre isso, Bert, né? E dentro desse círculo, ele fala o quanto tudo isso está certo, tudo que nós vivemos está certo, porque tudo isso faz parte dessa multiplicidade, dessa complexidade que é a vida, que é algo que transcende a essa vida que nós vivemos e acreditamos. E talvez se manifeste, isso seja uma coisa muito pequena perto de tudo aquilo
dessa grande multiplicidade que parece ser e existir, que transcende a isso que nós chamamos de vida, que é algo muito curto, muito breve, diante dessa memória que vem de tantas gerações e que a gente, mesmo sem saber disso, nascemos e somos influenciados por tudo isso, que é aquilo que a constelação capta no momento que a gente faz uma constelação, né? Então, quando nós fazemos uma constelação, a gente vê que nós estamos nessa vida, mas estamos sendo influenciados por algo que vem de muito longe, ou de muito antigo, ou de outras dimensões. Então, se nós somos influenciados por isso, isso é possível de ser percebido através de um representante, com reações, comportamentos e atitudes, então a vida é algo muito mais complexo do que aquilo que a gente imagina na nossa percepção do eu. Então, eu acho que ele está falando exatamente sobre tudo isso quando ele conta aqui essa história. É muito lindo isso. Sim, é muito profundo, na verdade, né? Porque só que para você perceber isso, você tem que se desvencilhar de um monte de crenças, de um monte de valores, porque ao se desvencilhar disso tudo, você pode acessar essa complexidade e essas dimensões da vida e ver que mesmo uma pessoa morta, ela está influenciando os vivos e os vivos estão influenciando os mortos. Então, se a gente entender que a nossa vida é um pequeno fragmento de algo grande que existe, que vem de muitas e muitas gerações, tudo aquilo que nós vivemos é algo muito pequeno perto de tudo aquilo que existe e que de alguma forma me influencia e que eu também influencio. Então a constelação, ela te dá esse acesso a essa dimensão gigantesca que existe por trás de tudo e que atua em nós, que é todas as histórias dos antepassados e que mesmo eles não mais existindo na vida, entre aspas, tudo isso permanece presente em mim e me influencia. Então, o que é a vida? Ou o que é a vida, essa coisa gigante da qual nós fazemos parte? Nós representamos apenas um elo de algo, de uma corrente, de uma coisa muito maior do qual a gente faz parte. E interage e é interagido por isso. Legal. Obrigado da pergunta, eu acho muito importante, né? Porque nos cria essa possibilidade de olhar para tudo isso dentro dessa dimensão, né? Obrigado, gente. Renato, eu estou vendo a Marisa como levantada. Ok. Oi, Renato, tudo bem? Oi, Marisa, boa noite, tudo bom? Boa noite, querido. Eu queria que você falasse um pouquinho, Renato, ainda nessa linha aí, né, que você já está falando, de entrar em sintonia com a morte. Sim. Ele cita ali no exemplo do homem que estava com câncer e que o médico deu alta e disse que não tinha mais nada para fazer. E como esse homem foi para casa, entrou em sintonia com a morte, e isso significa ele se entregou a isso de uma forma plena e relaxada. E quando isso acontece, muitas vezes o efeito disso funciona exatamente ao contrário. A pessoa não só tira disso algo muito profundo por entrar em sintonia, como isso reconduz ela a algo novo. O Bert mesmo contou no último encontro que teve na Alemanha o ano passado, que ele mesmo passou por isso. Ele conta que ele estava no escritório, que é muito praticamente na casa dele, mais à frente, e subitamente ele percebeu que ele perdeu todos os movimentos e internamente ele conta que ele sentiu que ele estava indo embora, que ele estava morrendo, né? E que aí as pessoas perceberam, cataram ele, levaram ele lá para dentro e puseram ele lá, provavelmente no quarto, enfim, numa parte mais íntima da casa. E que ele entrou profundamente em sintonia
com isso, com a morte, né? E subitamente, para surpresa dele, ele não morreu. Ele simplesmente começaram a voltar todos os movimentos, e a partir disso ele teve compreensões muito profundas sobre como ou para onde todo o trabalho sistêmico caminharia, né, o futuro, né, do trabalho. E aí ele contou isso lá, e junto com isso ele fez um trabalho onde ele compartilhou essa direção do para onde tudo caminha dentro do campo da constelação. Então, ele fez um trabalho que foi absolutamente chocante e sem nenhuma palavra, mas basicamente o que ele fez foi o seguinte: ele escolheu pessoas da plateia que tinham questões, acho que umas 8 pessoas, não lembro exatamente quanto, mas eram várias, mais que 5 com certeza, e ele escolheu uma única pessoa para a solução, né? E aí o que aconteceu? Ele não fez mais absolutamente nada, deixou e confiou e se entregou a todos os movimentos. E aí aconteceu uma coisa incrível: todas as pessoas, cada uma a seu tempo e da sua forma, todas elas encontraram a solução no mesmo ponto, nessa única pessoa. Então, o que fica disso é difícil para mim, por exemplo, alcançar essa dimensão que ele alcançou, que ele compreendeu, né, com tudo isso. Mas é um fato que o que se mostrou ali era algo totalmente inusitado, porque no fundo não importa as questões que as pessoas tinham, ele não quis saber quais eram as questões, cada um tinha suas questões, e para tudo isso existia uma única solução. E todos caminharam para essa mesma solução e todos ficaram bem. Então, a complexidade disso é de alguém que visitou um lugar muito amplo, muito profundo, e isso aconteceu exatamente nesse momento que ele entrou em sintonia com a morte dele. Nesse momento que ele se entregou a isso e permaneceu absolutamente presente no vazio, vivenciando isso, né? Sem medo, com coragem, entregue a isso. E nessa hora, ao invés da morte acontecer, a morte o conduziu para outra dimensão. É algo muito chocante tudo isso, muito chocante. Por isso que ele fala da importância de que quando nós queremos antecipar a nossa vida, a nossa morte, nós ferimos a alma, porque nós tiramos dela a possibilidade de sermos surpreendidos ou de aprendermos ou nos expormos ou nos conectarmos com algo muito maior que pode estar aguardando por nós e que nós às vezes só podemos acessar por entrarmos em sintonia com essa morte. E quando nós antecipamos isso, nós perdemos essa possibilidade, nós ferimos a alma e impedimos que ela possa se expressar na sua maior plenitude. Nossa, isso emociona a gente, né, Renato? Sim, porque é de uma profundidade, Marisa, muito difícil Nossa, até da gente alcançar. eu chego a estar trêmula. É uma coragem, né? É uma coragem, uma presença e uma confiança que é absolutamente inspirador, né? O Bert, ele tem essa inspiração, essa coragem, né? De se expor às coisas exatamente como elas são, inclusive na hora de morrer, né? Então, isso é algo realmente muito profundo, é muito chocante. Eu lembro que quando ele fez aquilo lá, eu fiquei o tempo todo chorando, emocionado, de vivenciar tamanha profundidade, tamanha compreensão. Mesmo que eu não alcance, mas aquilo fazia total sentido para mim. A minha alma reconhecia aquilo como algo que fazia sentido, embora a minha mente não conseguia alcançar a compreensão plena de tudo aquilo.
Ô, Renata, só uma observação. É como se ele conseguisse fazer da morte uma aliada para a vida. É isso que você... Em última instância, sim. Em última instância, sim. Em última instância, sim. Porque quando você entra em sintonia plena com a morte, muitas vezes a morte perde o interesse, né? E ela te reconduz para a vida. Esse fim de semana eu fiz um trabalho e onde isso de alguma forma apareceu, né? De colocar representante para a morte, para a vida, e a pessoa vivenciando, né? Ela evitando a morte, ou na verdade querendo morrer, mas a morte não a querendo, e a vida se deitava e também não acontecia, né? Simplesmente não acontecia. Então, nesse trabalho, que foi um trabalho lindíssimo, a gente pôde vivenciar algo muito profundo acerca disso. Quando uma pessoa quer morrer, muitas vezes a morte não a quer, mas junto com isso a vida se deita, a vida desaparece, né? E quando esse, não importa por qual impulso nós temos pela morte, ao fazermos isso, nós estamos de alguma forma ferindo a alma e impedindo com isso da gente aprender algo ou vivenciar algo muito profundo acerca disso. E quando nesse trabalho essa pessoa entrou em sintonia com o que existia por trás da morte, do porquê ela queria morrer, a, a morte foi perdendo o interesse por ela e se afastando, e a vida começou a se levantar. Ou seja, eu fiz exatamente esse fim de semana um trabalho onde tinha a ver exatamente com isso. Exatamente com isso. E nós pudemos ver no trabalho todo esse movimento acontecendo simultaneamente, da vida, da morte, do cliente que queria de alguma forma morrer e por não se conectar com o que de fato existia por trás desse impulso pela morte. Foi um trabalho incrível que mostrou em última instância tudo isso que ele está falando aqui, dessa coisa dessa entrar em sintonia profunda com a morte. Obrigado pela pergunta, pela colocação, na verdade. Então, tem a ver com isso, sim, que você falou. Ao entrarmos em sintonia com a morte, a vida se levanta, a vida, ela ressurge. Verdade. Por isso, né, Renato, que uma das falas sistêmicas, né, é você dizer que topa, né, que topa o câncer, né? Sim, que você fica de acordo com aquilo. Mesmo porque se aquilo está acontecendo, isso está a serviço de algo. Quando você rejeita isso, quer eliminar isso, de novo você está ferindo uma alma que já está ferida. Se essa alma, se através dessa alma surge essa doença, isso está a serviço de algo. Quando você rejeita isso, você está em última instância rejeitando a vida, né? Você simplesmente está rejeitando a vida e aquilo que através da vida ela te traz como uma vivência e uma possibilidade, né? Daí a importância, como ele fala, e que a gente, que é o olhar dentro da saúde, né? Da gente ver que a doença é algo bom, ela está a serviço de algo bom. E só depende de como a gente se relaciona com isso. Porque quando eu aceito a doença e agradeço isso, aí eu entro em sintonia com a cura. Então, a cura só merece aquele que, de fato, se entrega e aceita esse seu destino. Não porque necessariamente a pessoa quer morrer ou vai morrer, mas simplesmente por entrar em sintonia com a vida exatamente como ela se manifesta. Bom, mais alguém tem perguntas ou gostaria de fazer colocações? Deixa eu ver aqui. Não, no chat a Adriana deixou uma mensagem, Renato. Sim.
Ela falou, Renato, muito grata por você compartilhar essa experiência incrível com o Bert. Que lindo. Imagina, imagina. Bom, então, se não temos, vamos começar a leitura do novo livro. Sim. Lindo esse livro, muito lindo. Foi muito lindo ler. No centro sentimos leveza. Foi muito lindo. Cristiane, você está disponível para continuar fazendo a leitura do novo livro? Você tem ele aí? Tenho sim. Tenho sim, Renato. Nesse caso, começa pela introdução mesmo? Deixa eu pegar, só um minuto, eu já estou com ele aqui, só deixa eu abrir. O pessoal está perguntando qual é o novo livro. O novo livro é As Ordens do Amor. Esse foi o livro escolhido, não é isso? Isso. Sim, vamos começar pela introdução. Posso começar? Vamos começar pelo prefácio. Prefácio? Porque já é o Bert falando algo. Pelo prefácio. Tudo bem. Prefácio à edição brasileira. Estou certo de que este livro ajudará muitas famílias a encontrar a solução para os problemas que sempre lhes pareceram insolúveis. Então o amor poderá unir de novo todos os membros da família. O dia a dia de muitas famílias mostra que não basta que nos amemos reciprocamente. O amor também precisa de uma ordem para que possa se desenvolver. Essa ordem nos é pré-estabelecida. Somente quando sabemos algo sobre as ordens do amor é que podemos superar os obstáculos que, apesar da boa vontade de todos os envolvidos, muitas vezes se colocam no nosso caminho. Este livro mostra, em muitos exemplos, o caminho que leva até lá. Alegra-me que também no Brasil e em Portugal estejam sendo oferecidos muitos cursos onde os participantes podem configurar suas famílias. Assim, eles experimentam de forma imediata como atuam as ordens do amor e como podem aplicar essas experiências na situação das próprias famílias. Para aqueles que ainda não têm essa possibilidade, este livro indica o caminho para entenderem o que é decisivo e o realizarem por si mesmos. Milton Queiroz traduziu este livro para o português com muito cuidado e profundo conhecimento de seus contextos. Agradeço a ele pela tradução e agradeço a Ricardo Riefel por ter acolhido este livro na programação editorial da Cultura. Desejo, caros leitores, que este livro traga bênçãos para vocês e suas famílias. Bert Helling, janeiro de 2002. Introdução. No decorrer dos últimos anos, este livro se converteu numa obra que, ultrapassando em muitos os limites da psicoterapia, oferece ajuda a muitas pessoas na vida cotidiana. Assim, depois de sua quinta edição, chegou o momento de fazer uma revisão deste livro, levando em conta o crescente número de leitores. O texto foi reformulado e, em algumas partes, ampliado. Um novo capítulo sobre o caminho do conhecimento mostra como um olhar sem preconceitos para a realidade nos proporciona a intuição libertadora e curativa. O tema deste livro são as ordens pré-estabelecidas para o amor nas relações humanas. Seu conhecimento é necessário para que sejamos bem-sucedidos nesse amor. O amor cego e inconsciente, que desconhece essas ordens, frequentemente nos desencaminha. Mas o amor que as conhece e respeita realiza o que almejamos, produzindo em nós e ao nosso redor efeitos benéficos e curativos. Este livro reproduz textualmente, se bem que de forma abreviada, 3 cursos terapêuticos. O primeiro deles versa sobre desenvolvimentos sistêmicos e sua solução. Foi um curso de vivência pessoal e aperfeiçoamento, aqui reproduzido praticamente na íntegra. Ele introduz ao trabalho com as constelações familiares
ajudando a revelar o que nos enreda, nos destinos de outros membros da família e do grupo familiar, bem como os efeitos desses envolvimentos. Traz à luz, sobretudo, quando, como e de acordo com que leis é possível desprender-se de tais enredamentos. Manifesta-se aí que na família e no grupo familiar existe uma necessidade de vínculo e de compreensão, de vínculo e de compensação, partilhada por todos, que não tolera a exclusão de nenhum membro. Quando ela acontece, o destino dos excluídos é inconscientemente assumido e continuado por membros subsequentes da família. É isso que entendemos aqui por envolvimento. Quando, porém, os membros remanescentes reconhecem os excluídos como pertencentes à família, o amor e o respeito compensam a injustiça que foi cometida contra eles, e seus não precisam ser repetidos. É isso que chamamos aqui de solução. O envolvimento sistêmico obedece a uma ordem que estabelece que algo nefasto seja expiado por meio de algo nefasto e que os pequenos, inocentes, paguem e expiem pelos grandes, culpados. Por outro lado, a solução obedece a uma outra ordem que atende, de forma salutar, à necessidade de vínculo e de compensação. Ambas são ordens do amor, sendo que a primeira causa infortúnios e a segunda proporciona a cura. O segundo curso foi dirigido a profissionais da área de orientação familiar. Dele, foram selecionados os trechos que mostram qual é o lugar dos filhos que perderam um dos pais ou ambos, e as consequências que advêm quando os pais entregam filhos para adoção ou quando estranhos adotam uma criança sem necessidade. O terceiro curso foi dirigido a doentes, terapeutas e médicos. Nele, os pacientes configuraram suas famílias de origem ou atuais, diante de centenas de observadores participantes. Esse trabalho tornou visível para as pessoas diretamente envolvidas, assim como para os colaboradores e espectadores, aquilo que na comunidade de destino, constituída pela família e pelo grupo familiar, provoca doenças graves, acidentes ou suicídios, o que pode reverter tais destinos. Este livro é, em vários sentidos, um guia. Em primeiro lugar, reproduz literalmente os cursos terapêuticos selecionados, permitindo que o leitor participe da busca de soluções como se estivesse pessoalmente presente, e talvez que também encontre caminhos para superar as próprias crises e a cura para doenças condicionadas pela alma. Em segundo lugar, apresenta e esclarece importantes procedimentos terapêuticos. Isso se aplica, sobretudo, às constelações familiares que, de forma simples, trazem à luz envolvimentos e mostram soluções. Aplica-se também à retomada do movimento amoroso para a mãe ou o pai, o que possibilita a cura ou o abrandamento de medos e danos sofridos por causa de uma prematura separação ou perda dos pais. Em terceiro lugar, quem, além disso, se interessa também pelo caminho do conhecimento que conduz à percepção das ordens aqui descritas, poderá experimentar em si mesmo, na leitura deste livro, que a intuição libertadora e criativa, que nasce do simples olhar centrado, fulgura de repente como um raio na escuridão e atinge o alvo. Psicoterapia fenomenológica. Foram alterados os nomes dos participantes e eliminadas as indicações de lugares. As constelações familiares são graficamente registradas em todos os seus passos. Capítulos intermediários esclarecem os procedimentos terapêuticos e descrevem os padrões recorrentes, eventualmente contando histórias ou agregando pontos dispersos. A entrevista no final do livro, Perguntas a um Amigo, contribui para melhor entendimento da prática aqui descrita. Ela mostra as diversas etapas de minha evolução como terapeuta e esclarece as intuições e os propósitos que estão por trás dos procedimentos mais importantes, que, de outra forma, ofereceriam a algumas pessoas dificuldades de compreensão.
Finalmente, desejo que esta leitura lhes proporcione a alegria, o reconhecimento das ordens do amor e a segurança de que, conhecendo essas ordens, alcançarão êxito nesse amor. Pode continuar. Salta agradecimentos. Tá, sim, claro. A compreensão por meio da renúncia. Para começar uma história, o conhecimento. Alguém se decide afinal a saber. Monta em sua bicicleta, pedala para o campo aberto, afastando-se do caminho habitual e seguindo por outra trilha. Como não existe sinalização, ele tem de confiar apenas no que vê com os próprios olhos, diante de si e no que mede com seu avanço. O que o impulsiona é, antes de tudo, a alegria de descobrir. E o que para ele era mais um pressentimento, agora se transforma em certeza. Eis, porém, que o caminho termina diante de um largo rio. Ele desce da bicicleta. Sabe que, se quiser avançar, deverá deixar na margem tudo o que leva consigo. Perderá o solo firme. Será carregado e impulsionado por uma força que pode mais do que ele, a qual precisará entregar-se. Por isso, hesita e recua. Pedalando de volta para casa, dá-se conta de que pouco conhece do que poderia ajudar e dificilmente conseguirá comunicá-lo a outros. Já tinha vivido, por várias vezes, a situação de alguém que corre atrás de outro ciclista para avisá-lo de que o paralama está solto. Ei, você aí, o seu paralama está batendo. O quê? O seu paralama está batendo. Não consigo entender, responde o outro. O meu paralama está batendo. Alguma coisa deu errado aqui, pensa ele. Pisa no freio e dá meia volta. Pouco depois, encontra um velho mestre e pergunta-lhe: como é que você consegue ajudar outras pessoas? Elas costumam procurá-lo para pedir-lhe conselho em assuntos que você mal conhece. Não obstante, sentem-se melhor depois. O mestre lhe responde: quando alguém para no caminho e não quer avançar, o problema não está no saber. Ele busca segurança quando é preciso, coragem, e quer liberdade quando o certo não lhe deixa escolha. Assim, fica dando voltas. O mestre, porém, não cede ao pretexto e à aparência. Busca o próprio centro e, recolhido nele, espera por uma palavra eficaz, como quem abre as velas e aguarda pelo vento. Quando a outra pessoa chega, encontra-o no mesmo lugar aonde ela própria deve ir, e a resposta vale para ambos. Ambos são ouvintes. E o mestre acrescenta: no centro sentimos leveza. Lindo. Lindo mesmo. Continua? Continua. O caminho científico e o caminho fenomenológico do conhecimento. Dois movimentos nos levam ao conhecimento. O primeiro é exploratório e quer acabar alguma coisa até então desconhecida. Perdão, gente. O primeiro é exploratório e quer abarcar alguma coisa até então desconhecida, para apropriar-se e dispor dela. O esforço científico pertence a esse tipo e sabemos quanto ele transformou, assegurou e enriqueceu o nosso mundo e a nossa vida. O segundo movimento nasce quando nos detemos durante o esforço exploratório e dirigimos o olhar não mais para um determinado objeto apreensível, mas para um todo. Assim, o olhar se dispõe a receber simultaneamente a diversidade com que se defronta. Quando nos deixamos levar por esse movimento diante de uma paisagem, por exemplo, de uma tarefa ou de um problema, notamos como nosso olhar fica simultaneamente pleno e vazio. Pois só quando prescindimos das particularidades é que conseguimos expor-nos à plenitude e suportá-la. Assim, detemos-nos em nosso movimento exploratório e recuamos um pouco, até atingir aquele vazio que pode fazer face à plenitude e à diversidade. Esse movimento, que inicialmente se detém e depois se retrai, eu chamo de fenomenológico.
Ele nos leva a conhecimentos diferentes dos que podemos obter pelo movimento do conhecimento exploratório. Ambos se completam, porém, pois também no movimento do conhecimento científico exploratório, precisamos, às vezes, parar e dirigir o olhar do estreito ao amplo, do próximo ao distante. Por sua vez, o conhecimento obtido pela fenomenologia precisa ser verificado no indivíduo e no próximo. Ok, vamos fazer uma pausa. Vamos ver se existe alguma pergunta ou observação, já que o nosso tempo está quase terminando. Alguma manifestação, Larissa? Não estou vendo nenhuma manifestação, nem no chat, nem ninguém levantando a mão. Certo. Então, Cristiane, vamos terminar, vamos ler mais essa parte, o processo. Ok. O processo. No caminho fenomenológico do conhecimento, expomos-nos dentro de um determinado horizonte, a diversidade dos fenômenos, sem escolha e sem avaliação. Esse caminho do conhecimento exige, portanto, um espaciar-se, tanto em relação às ideias pré-existentes, quanto aos movimentos internos, sejam eles da esfera do sentimento, da vontade ou do julgamento. Nesse processo, a atenção é simultaneamente dirigida e não dirigida, concentrada e vazia. A postura fenomenológica requer uma disposição atenta para agir, sem, contudo, passar ao ato. Ela nos torna extremamente capazes e prontos para a percepção. Quem a sustenta percebe, depois de algum tempo, como a diversidade presente no horizonte se dispõe em torno de um centro. De repente, reconhece uma conexão, uma ordem talvez, uma verdade ou passo que leva adiante. Essa compreensão provém igualmente de fora, é experimentada como uma dádiva, e via de regra é limitada. Pode continuar. A renúncia. O primeiro pressuposto para alcançar essa compreensão é a ausência de intenção. Quem não tem intenções impõe à realidade algo de seu. Talvez pretenda alterá-la a partir de uma imagem pré-concebida ou influenciar e convencer outras pessoas de acordo com ela. Procedendo assim, procede como se estivesse em uma posição superior face à realidade, como se ela fosse um objeto para sua subjetividade e não fosse ele, ao invés, o objeto da realidade. Aqui fica evidente o tipo de renúncia exigido de nós para abdicarmos de nossas intenções, inclusive das boas intenções. Além do mais, o próprio bom senso exige essa renúncia, pois a experiência nos mostra que frequentemente sai errado o que fazemos com boa intenção ou até mesmo com a melhor das intenções. A intenção não substitui a compreensão. A coragem. Sim. O segundo pressuposto para essa compreensão é o destemor. Quem teme o que a realidade traz à luz coloca uma viseira nos olhos. E quem receia o que os outros vão pensar ou fazer quando diz o que percebeu, fecha-se a um novo conhecimento. Aquele que, como terapeuta, teme defrontar-se com a realidade de um cliente, por exemplo, a de que lhe resta pouco tempo de vida, transmite-lhe medo, dando-lhe a ver que o terapeuta não está à altura dessa realidade. Ok, Cristiane. Vamos ainda abrir mais um pequeno espaço. Pergunta, mas vamos parar por aqui. Tem um questionamento aqui no chat, Renato. Claro. A Cláudia falou assim: gostaria que o Renato pudesse falar um pouco mais sobre o conto do conhecimento. Ah.
Nesse conto, o Bert descreve como é o processo dentro de nós da busca pelo conhecimento e do que nós enfrentamos para acessarmos esse conhecimento. Então, ele descreve a pessoa pedalando como um movimento, um impulso, uma busca pelo movimento e por ir adiante, né? Ir em busca desse desconhecido. E com isso ela vai trilhando na mata e vai pedalando, pedalando, e ela vai caminhando e ela se sente de alguma forma feliz com tudo aquilo que ela vai vivenciando, presenciando e constatando. Porém, chega uma hora que ela se depara na frente de um rio, né? Um grande rio, que para ela prosseguir, ela reconhece que ela vai ter que deixar para trás tudo aquilo que ela carrega junto com ela. Ou seja, o que nós carregamos junto com nós diante desse rio e que a gente teria que deixar para trás e se entregar a essa força maior. A gente tem que deixar as crenças, a gente tem que deixar as verdades, a gente tem que deixar para trás o medo, a gente tem que se despedir de morais, de valores morais, porque diante de uma força muito maior, para eu poder me entregar a isso, eu não posso me entregar a esse novo carregando tudo isso de velho que eu trago e que me é seguro. Então, esse é o grande obstáculo para o crescimento. É tudo aquilo que a gente tem como certo, tudo aquilo que a gente tem como verdade, tudo aquilo que nos faz sentir seguro. E aí, diante desse lugar, muitas pessoas fazem o quê? Ao invés dela se entregar ao rio e deixar que esse rio a conduza, ou seja, ao invés dela se entregar ao novo e se permitir ser conduzido por esse algo novo, muitas pessoas fazem o quê? Elas pegam a bicicleta, dão a volta e voltam pedalando para um universo aonde ele é conhecido, ele é seguro, onde ele não se sente ameaçado e, porém, ele não conseguiu alcançar o novo. Porque para alcançar o novo, você tem que abrir mão de toda essa segurança, de todas essas certezas e de todas essas verdades. Exige-se de nós, para alcançar o novo, uma entrega e se deixar ser conduzido por esse algo grande do qual nós nos sentimos pequeno, mas que a confiança nos permite ser conduzido e levado para algo maior, que é representado aí pelo rio. Então, basicamente, ele está descrevendo nesse conto como que quais os movimentos que nós fazemos em direção a esse conhecimento e o que nos assusta e o que faz a pessoa se entregar deixar para trás a bicicleta, deixar para trás as crenças, os valores e mergulhar nesse rio e se deixar ser conduzido para ele. Ou não, voltarmos para casa, voltarmos pedalando para casa, porém nos sentindo seguro, nos sentindo aprisionados às minhas verdades e não querendo se expor a algo maior do qual eu tenho medo de me perder. Então, basicamente, ele fala sobre esse processo, né? Ele descreve através disso como que internamente as pessoas, o que elas têm que enfrentar internamente para se expor ao novo, ao conhecimento, ou essa nova forma de conhecimento. Ela vivencia internamente todos esses processos. Alguns pedalam até a borda do rio e não têm coragem de entrar, e outros pedalam até a borda do rio, tem que deixar para trás a bicicleta e tudo que carrega para ela poder se permitir ser levada para esse novo, que é a atitude do terapeuta sistêmico. Ele fica nesse lugar, nesse vazio, e ele se deixa ser levado por aquilo que a alma do cliente manifesta, e ele fica ali sereno e entregue e atento, sem medo. E subitamente, através disso, algo se apresenta, uma frase vem, uma verdade se revela. E aí ele tem que se expor a isso plenamente e deixar que isso se manifeste. Então, também, não só ele fala desse conhecimento
dessa busca pelo esse conhecimento e tudo que temos que enfrentar, mas também da atitude do terapeuta diante desse vazio, diante dessa entrega, né? De se entregar a essa força maior que é representada na relação terapeuta-cliente, ao ele se conectar com a alma do cliente e aguardar ver o que essa alma lhe traz como próximo passo, né? Sem medo daquilo que pode se revelar. Bom, era isso. Mais alguma pergunta ou mais algum comentário? Renato, você falou do terapeuta sistêmico. A gente poderia falar também dessa visão, dessa postura sistêmica em outras profissões também? Sim, claro, Essa mesma exatamente. postura? E isso é cada vez que a gente quer acessar, essa postura sistêmica não é só no campo da terapia, no campo da saúde, do judiciário, no campo da empresa, no campo da pedagogia. Ou seja, cada vez que nós nos deparamos com algo que chega a nós em busca de algo, ou cada vez que nós nos deparamos com algo que espera de nós uma solução, nós podemos ir para esse lugar, para esse vazio, e aguardar que desse lugar possa vir a resposta, a solução, né? Mas isso só acontece quando eu me conecto com o todo e não tenho medo de ver aquilo que quer se revelar, e mais do que isso, que sem intenção eu me exponha à alma daquilo que se manifesta, à alma daquilo que se apresenta para mim. Seja um problema, seja um tratamento, seja uma questão, não importa o quê. É ter atitude sistêmica diante da vida, diante daquilo que chega a nós. Chega como ajudador, seja quando alguém busca a gente como ajudador, ou seja o empresário quando ele se põe diante das questões que ele enfrenta, ou seja um conciliador, né, que se expõe diante de um casal em conflito ou de duas partes em conflito, sem intenção ele se expõe a essa alma e aguarda que dali vem um próximo passo, uma frase ou uma colocação que se manifesta e que vem por ele entrar em sintonia com tudo isso. Então, sim, tem a ver com tudo aquilo que nos apresenta, que a vida nos traz. A Luciana fala no chat, eu acho que todo mundo concorda. Maravilhoso. O Bert é realmente incrível. O que ele nos manda, o que ele nos ensina é de alguém que já foi muito longe. E a gente vai atrás, aprendendo com ele. Verdade. Bom, gente, nós vamos ficar por aqui, já passamos do horário. Gostaria de agradecer a Cristiane pela linda leitura, a todos pelas colocações e pelas perguntas. E devolvo a palavra a Larissa. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Até a próxima terça-feira. Renato, muita gratidão. Um beijo. Tchau, gente. Boa noite.